Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A energia solar é apontada como uma das principais alternativas para uma produção mais sustentável. A repórter Maria Eduarda Rocha preparou uma reportagem especial falando sobre como a energia solar tem ganhado protagonismo na discussão sobre sustentabilidade. Em busca de um futuro mais sustentável, cada vez mais empresas, produções rurais e a sociedade adotam a energia solar, uma das fontes energéticas mais conhecidas do planeta e mais rentáveis para a economia. Desde 2012, o setor trouxe mais de 229 bilhões de reais em novos investimentos, gerando 71 bilhões em arrecadação ao país. O Brasil acaba de atingir uma marca histórica na energia solar fotovoltaica, ultrapassando os 50 gigawatts de potência instalada operacional no nosso país. Com isso, a fonte solar ajudou a evitar a emissão de mais de 60 milhões de toneladas de CO2 na geração de energia elétrica. É um avanço muito importante do Brasil, que veio em especial nos últimos 10 anos, em decorrência de boas políticas públicas combinadas com a redução do preço da energia solar fotovoltaica e o aumento do custo de energia elétrica no nosso país. A COP29 discutiu a importância de avanços no combate às mudanças climáticas. Rodrigo Sawaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, esteve presente no evento e explica que um dos principais setores emissores de gases do efeito estufa é o de energia. Esses gases aumentam a temperatura do planeta e prejudicam o equilíbrio do clima. As energias renováveis seriam uma solução eficiente para essa problemática. A COP29, infelizmente, deixou um gosto amargo na boca, porque no final das contas o que nós tivemos foi um compromisso e uma ambição insuficiente dos países, em especial em relação a uma das principais metas que essa conferência tinha, que era ampliar o acesso a financiamento para o combate às mudanças climáticas e a transição do mundo para uma economia de baixo carbono. Nesse sentido, a expectativa dos ambientalistas e a expectativa dos analistas de mercado e também dos cientistas, dos acadêmicos, era de que o mundo se comprometesse com 1,3 trilhão de dólares por ano para o financiamento do combate às mudanças climáticas. No entanto, a COP29 terminou com um compromisso insuficiente de apenas 300 bilhões de dólares por ano para o financiamento climático. Isso não chega nem perto da necessidade que o mundo tem, especialmente os países em desenvolvimento, isso inclui o Brasil, mas várias outras nações que estão ameaçadas por essas mudanças climáticas. A expectativa para a COP30 em Belém, no Pará, é que as nações aumentem a adesão de ações que reduzam a emissão dos gases de efeito estufa e ampliem o acesso a crédito e financiamento para combater mudanças climáticas e conter os danos causados pelas mesmas, em benefício do meio ambiente, da sociedade e da economia de países em desenvolvimento que ainda dependem de matrizes energéticas não renováveis. Alguns países têm tanta dificuldade em avançar nos compromissos junto às mudanças climáticas e à redução das emissões de gases de efeito estufa. Nós temos que entender que existem, de fato, conflitos de interesse e visões divergentes. Há países hoje que ainda dependem fortemente na sua economia, de tecnologias emissoras de gases de efeito estufa, que acabam poluindo muito o ambiente em relação a essa questão de gases de efeito estufa. Nesse sentido, é fundamental que a gente busque tecnologias que possam fazer com que esses países transitem para uma nova situação da sua economia. E é nesse contexto que as fontes renováveis ganham cada vez mais apelo, interesse, relevância estratégica. A energia solar representa hoje 20,7% da matriz elétrica brasileira. Para a solar, a energia renovável é a melhor solução de longo prazo quanto ao custo das tecnologias e aumenta a competitividade do país. Hoje no Brasil, as fontes renováveis são a forma mais competitiva, mais barata para a população, para a sociedade, mais acessível de gerar energia limpa, renovável e segura para o nosso país. Por isso, é uma escolha do ganha-ganha, é uma escolha que ajuda a reduzir custo para os consumidores
em especial a energia solar, que os consumidores podem instalar por conta própria, no telhado da sua casa, no seu pequeno negócio, na sua propriedade rural, mas também que ajuda e contribui para a sustentabilidade. Na última semana foi realizada na Serra Gaúcha a Conferência Brasil-Sul da Indústria e Produção de Carne de Frango, a Combrasfran. Eu estive lá e conversei com um especialista sobre a importância do controle dos aviários para evitar o ingresso de doenças como influenza aviária e Newcastle. Confira. A influenza aviária provocou tensão na avicultura brasileira em 2023 e 2024. Não alcançou a avicultura comercial, mas ainda preocupa. Aqui comigo para falar sobre esse tema, Bruno Pessamilho, que é consultor em defesa agropecuária e palestrou recentemente na Combrasfran, justamente falando sobre o papel do setor privado nesses cuidados aí relacionados à prevenção e à contingência em relação a essas doenças. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Thaís. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão assistindo para que a gente possa falar desse assunto tão importante, né? Influenza aviária e doenças de Newcastle, como é que a gente pode se prevenir dessas doenças e o que fazer caso elas venham ocorrer. Né? Eu queria começar falando um pouco sobre a questão da responsabilidade compartilhada, né? Você foi do Serviço Veterinário Oficial. Sim. E sabe que nesse segmento aí se fala bastante sobre contingência. Como é que está a visão sobre esse tema no setor privado? Na verdade, a defesa agropecuária, né, ela é uma estratégia de ação no Brasil compartilhada, né, com responsabilidade atribuídas ao Ministério da Agricultura, responsabilidades aos órgãos estaduais de saúde animal e responsabilidades à iniciativa privada. Então, quando a gente fala em defesa, em preparação, prevenção, plano de contingência, é importante a gente entender que cada um tem o seu papel. Cabe ao produtor que está ali no dia a dia em contato com as aves, entender qual é o seu papel na área de prevenção de doenças e também na área de reação, né, caso uma doença venha a ocorrer. Na verdade, para o Ministério da Agricultura e para os órgãos estaduais de saúde animal, o tema planos de contingência, esse tema de emergência, ele já é trabalhado há muito tempo. Essas são doenças emergenciais cobradas no mundo inteiro para abertura e manutenção de mercados, né, e ter plano de contingência faz parte de uma rotina do Serviço Veterinário Oficial. Acontece que, como a gente não tinha tido, né, focos, né, de influenza aviária no Brasil antes do ano passado, e Newcastle, os últimos focos foram em 2006, a iniciativa privada não tinha, na rotina de preocupação, acredito, não dava tanta ênfase nas questões dos planos de emergência. Focaram muito mais nos planos de biosseguridade, que tem como principal objetivo muito mais a prevenção, ou seja, eu vou prevenir a entrada e disseminação de doenças. Já um plano de contingência são as ações emergenciais, o que devem ser feitas em casos de emergência. Como agora, recentemente, tivemos casos, né, de influenza no Brasil, em aves silvestres e subsistência, e também tivemos um caso de Newcastle, a iniciativa privada começou a entender que é muito importante não só prevenir, mas estar pronta para reagir. Então, eu venho vendo uma preocupação cada vez maior, e esse tem sido basicamente o meu maior trabalho, né? Trabalhar com as empresas no sentido de desenvolvê-las para estarem cada vez mais prontas para enfrentar emergências. Então, fico feliz de ver que esse tema tão importante começou a ter mais atenção e que as empresas estão se preparando cada vez mais para trabalhar em situações de emergência. Bom, o que é essa reação? O que é um plano de emergência e contingência numa granja ou numa indústria? Um plano de contingência a gente tem que entender como as ações emergenciais para a gente resolver um problema, né? Um vírus de Newcastle influenza. Então, o plano de contingência ele tem 4 objetivos. O primeiro objetivo é conter a disseminação do agente, ou seja, evitar que uma influenza aviária, um vírus de Newcastle, uma vez que ele entre numa propriedade, que ele possa se instalar e se disseminar para outras propriedades. O segundo objetivo do plano de contingência é justamente erradicar o vírus, matar esse vírus. E para isso a gente vai adotar estratégias como depopulação das aves, enterrio das carcaças, limpeza e desinfecção da propriedade para eliminar o vírus. A terceira função de um plano de contingência é adotar medidas na área de emergência para diminuir o impacto econômico, porque a gente sabe que numa situação de foco, diversas ações restritivas são adotadas, né? Como interdição da movimentação de animais, justamente para diminuir a disseminação. Então, a gente também se preocupa em adotar medidas para que as empresas possam continuar operando de uma forma segura, com menos riscos e diminuindo seus impactos econômicos. E, claro, o último objetivo do plano de contingência é o restabelecimento da normalidade, ou seja, do estado sanitário livre dessas doenças. Então, o plano, na verdade, ele visa isso. As medidas que devem ser adotadas
caso um vírus de influenza em Newcastle venham a entrar numa propriedade. Como é que a gente vai solucionar esse problema? E aí tem o quê, como Exato. e quem? Como um bom plano, ele tem que estar previsto ali não só o que fazer, como deve ser feito de uma forma detalhada, especificada, adequada à realidade de cada empresa, porque cada empresa vai ter ali métodos próprios, né? Ele tem que definir também as responsabilidades de cada um, quem vai agir de qual forma, ou seja, um plano tem que ser completo. A gente não pode ter um plano superficial que não permita uma pronta execução caso seja necessário. Então, um plano para que a gente possa agir rapidamente, e tempo é determinante na emergência, quanto mais rápidos, melhor seremos em termos de melhores resultados, né? Porque a gente diminui a disseminação do vírus, diminui os impactos econômicos. Então, um plano tem que permitir que ele possa ser rapidamente implantado e, claro, que as medidas previstas sejam de fato eficazes, né, efetivas para erradicar os vírus. Também não dá para ter medidas ali que não vão resolver o problema. Então, a gente tem que ter medidas tecnicamente corretas e tudo detalhado para que possa ser aplicado rapidamente. Dá um exemplo de medida assim, que geralmente não se presta muita atenção e ela é indispensável no momento de emergência. Quando a gente fala em plano de contingência, as etapas críticas, né, que muitas pessoas imaginam e realmente são, é a própria etapa de sacrifício dos animais e também a destruição dessas carcaças. A depender do tamanho da propriedade, a gente pode estar falando de propriedades com 100 mil, 200 mil, às vezes mais de 1 milhão de aves. Então, como sacrificar coletivamente um grupo tão alto? E para isso você precisa de equipamentos, maquinário, precisa de pessoas, né, saber operar, né, treinamentos em operações desses maquinários. A etapa seguinte, que é a destruição das carcaças. Então, assim, o que você vai fazer? O que a gente vai fazer com toneladas de carcaças? Vai enterrar? Vai cremar? Colocar fogo? Vai fazer uma desidratação? Ou seja, é importante que a empresa comece a definir, né, as suas estratégias. O Ministério, ele pautua quais são as possibilidades, então ele define, olha, essas são as técnicas, né, de sacrifício e destruição. E a empresa vai ver dessas técnicas quais ela consegue realizar de uma forma mais rápida, adequada ao seu orçamento, né, uma forma que ela consiga ter treinamentos, capacitação, ou seja, a empresa vai se preparar para agir numa situação de emergência, como essas medidas, por exemplo. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul e no país a avicultura muito organizada no sistema de integração, mas também existem avicultores independentes. Sim. Estando ou não no sistema de integração, o próprio produtor rural também, avicultor, precisa ter esse olhar. Ele, no caso do integrado, ele recebe essa orientação da indústria, ele pode ele mesmo tomar a iniciativa e ter alguns cuidados? Sim, é importante lembrar que o plano de contingência é um documento obrigatório para o registro da granja, e o registro da granja está instituído pela Instituição Normativa número 56, de 2007, então o plano de contingência já é um documento obrigatório. O que a gente sabe é que, em função dos focos de influenza, existem orientações, né, no Serviço Veterinário Oficial, inclusive por via ofício, para que esses planos sejam fiscalizados com um pouco mais de rigor, ou seja, que os planos de fato estejam mais completos. Quando o produtor é um integrado, normalmente é a integradora, é a cooperativa que passa para o produtor esse plano e vai adequar aquele plano à sua realidade, né? 90% do plano é igual para todas as propriedades, mas tem aquela particularidade, uma tem 100 mil aves, a outra tem 200 mil aves. Isso muda os cálculos, por exemplo, né, do tamanho de uma vala, se a gente for enterrar 100 mil ou 200 mil aves. Então, tem essa particularidade. Quando o produtor é independente, isso já fica mais sobre sua responsabilidade e do seu médico veterinário que presta assistência técnica para ele desenvolver esse documento, porque, como eu disse, ele é obrigatório para o registro da granja. E no registro da granja, não importa se ela é integrada, de cooperativa ou se ela é uma independente, ele vai ter que ter esse documento. E aí cabe a ele ir junto ao seu médico veterinário que preste o controle sanitário daquele estabelecimento para que possa desenvolver o plano para aquela propriedade. Bom, a gente falou até agora aí sobre plano de emergência e contingência, mas tem um passo anterior que é a biosseguridade, que ela já está um pouco mais compreendida, mas ainda precisa avançar, né, Bruno? Sim, a biosseguridade é o passo inicial, né, o passo da prevenção, que deve ser sempre alvo de muita atenção, né, prevenir muito melhor do que remediar. Quando a gente fala em plano de contingência, a gente está falando de reação. Quando a gente fala em plano de biosseguridade, a gente fala mais em prevenção. E isso tem que ser sempre pauta da avicultura. Não há como a gente pensar em criar aves sem medidas preventivas para a entrada de doenças. Então, isso tem que ser sempre alvo de atenção. Eu acredito, sim, que é um processo de melhoria contínua, sempre melhorar. Tem algumas empresas que ainda pecam em algumas outras medidas que podem ter
que têm ainda brechas para melhorarem. E quando a gente fala em biosseguridade, vamos pensar de uma forma simples. Entender como o vírus pode entrar na propriedade e adotar medidas. Né? Então, se o vírus pode entrar por água, ou veículos, ou pessoas, né, contaminados, a gente tem que adotar medidas para cada um desses fatores de risco. E, às vezes, uma empresa pode estar desatenta com um desses fatores de risco, por exemplo, a água, não está tratando a água. É uma porta de entrada. Então, a gente tem que estar sempre revendo nossos planos de contingência para ver se eles estão completos e fechando ali todas as possíveis formas de entrada dos agentes na propriedade. Agora, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, que é uma rota aí de aves migratórias, tem rotas de aves migratórias, e que foi por onde chegou essa influenza aviária no ano passado, oriunda aí de aves silvestres. Com essa presença da influenza, é preciso prestar atenção também na presença na fauna local, ou ainda continuam as aves migratórias sendo o principal momento e período de preocupação? Sim, as aves migratórias ainda continuam sendo a sua principal forma de disseminação no país, mas é claro que as aves silvestres nativas também merecem serem vigiadas, nesse sentido de vigilância, né? Elas são alvo da vigilância, porque a gente sabe que essa fauna migratória, quando ela chega no país, ela entra em contato com a fauna local. Então, o vírus pode, sim, não somente estar infectando, por exemplo, aves migratórias, mas ele pode, naquela região onde aquelas aves estão convivendo com outras aves nativas, né, essas aves nativas podem também se infectar. Então, a gente tem que estar atento a qualquer tipo de ave silvestre. Um foco maior na ave migratória, mas também não podemos baixar a guarda. Né? Até mesmo porque a fauna nativa pode ter, por exemplo, outras doenças, como vírus de Newcastle, não exatamente somente influenza. Né? E elas também transmitem outras doenças. Então, a propriedade tem que estar blindada, seja para qualquer tipo de ave que não seja as aves domésticas que estão sendo criadas ali. Tá certo. Bruno, muito obrigada pela tua participação. Quer deixar uma mensagem final ao produtor? Afinal, são muitas notícias aí circulando. Sim. E sempre com muitos deveres ao produtor, né? Qual mensagem que você deixa? Eu gosto sempre de deixar aquela mensagem de um alerta contínuo, né? Nós que trabalhamos com produção animal devemos sempre estar em estado de alerta, né? Melhorando nossos protocolos, tendo atenção, verificando, né, não só os procedimentos de biosseguridade, mas também agora focando muito, né, no desenvolvimento desses planos de contingência, ou seja, estar preparado também para reagir, mas não vamos trazer com isso um estado de muita alarde, né? A gente pode trabalhar, devemos trabalhar com calma, com sabedoria, né, sim com pressa, mas que a gente pode ir trabalhando para que a gente esteja cada vez mais preparado diante dessas emergências. Tá certo, Bruno. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos ver como a imprensa francesa está abordando o acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente já volta. Voltamos com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, invadiu 2 áreas no município de Pedras Altas na manhã desta terça-feira. Já em Porto Alegre, famílias de 4 acampamentos iniciaram vigília na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. De acordo com o movimento, sem previsão de término, o MST cobra que o governo federal vistorie e compre terras para assentar 1.500 famílias no estado. Lamentavelmente, hoje fomos surpreendidos com a volta das invasões do MST ao estado do Rio Grande do Sul. Isso significa que traz insegurança jurídica aos nossos produtores rurais e por isso mesmo que nós estamos muito atentos.
já estamos em contato com o governador do estado, com a Casa Civil, com a Secretaria de Segurança Pública, que já estão tomando as devidas providências. Mas também significa que estamos com os nossos sindicatos rurais regionais, desta região toda, já também mobilizados, porque não podemos tolerar qualquer tipo de volta a esse passado que tanta destruição trouxe ao nosso estado como um todo, que são exatamente as invasões. Não podemos admitir que isso possa acontecer, mas vamos atuar e estamos, minuto a minuto, em contato com as autoridades para termos este caso rapidamente resolvidos, porque não pode ser diferente. Saímos daqui e vamos para a Europa. O nosso correspondente Leandro Mariani Mitman comenta como a imprensa francesa está abordando o acordo entre Mercosul e União Europeia. Tudo bem, Leandro? Bom, Thaís, de novo, não estou gravando em casa. E eu acho que eu não preciso explicar onde é que eu estou, né? Mas eu não estou aqui para falar exatamente de algo legal para o agro brasileiro. Assim. Vou falar de um impasse que tem. Vou voltar a abordar um impasse que está acontecendo aí entre a agricultura daqui, a agricultura francesa e o Brasil. Na verdade não é só o Brasil, é o Mercosul, né? Os franceses, sobretudo, não exatamente os franceses, mas a área agrícola da França, as instituições da França, os franceses, o Congresso francês, o próprio governo francês, estão muito relutantes a um acordo que interessa um monte de gente, sobretudo o Brasil e sobretudo o agro brasileiro, que é o acordo de cooperação, o acordo comercial de cooperação entre a União Europeia e o Mercosul. É uma longa história que eu vou tentar resumir aqui. Para o agronegócio brasileiro é ótimo. O Brasil teria as portas facilitadas, algumas portas abertas aqui na Europa, aqui na União Europeia sobretudo. Mas para a agropecuária francesa seria muito, digamos assim, muito danosa se esse acordo viesse a ser realmente, digamos assim, estabelecido. Ainda está numa fase de discussão há muitos anos, desde 2009, 2019 também teve algum avanço e tal. Enfim, daí eu procurei dar uma pesquisada aqui na imprensa francesa o que está sendo abordado sobre essa situação. E algo bastante pesado, assim, vamos dizer assim, digamos assim, dos segmentos agrícolas aqui contra o acordo do Mercosul. Eu fui ver, sobretudo, no jornal Le Monde, que é um jornal importante aqui, acho que até o mais importante da França. E eles fazem, digamos assim, eles lembram que esse projeto tem a particularidade de reunir contra o acordo do Mercosul e União Europeia, opositores muito variados, agricultores, ambientalistas, ONGs especializadas em saúde alimentar, ativistas anti-globalização, também são críticos ao comércio livre, e eles falam, até usam termos soberanistas, né? Eles entendem aqui que a França, o agronegócio francês, perderia um espaço muito importante a partir do momento que se estabelecesse esse acordo para as importações de produtos agro do Brasil. Lembrando que o agro brasileiro é extremamente competitivo por uma série de razões. Realmente faz uma ampla crítica aí a essa ampliação, essa facilitação da entrada de produtos agrícolas aqui para a França, né? E aí, uma outra situação que me ocorreu de ser muito interessante, na prática é extremamente difícil para os europeus controlar a qualidade sanitária dos produtos quando da importação, porque não é fácil detectar a utilização de antibióticos nos produtos agrícolas brasileiros, sobretudo nesse caso da carne brasileira, né? O cumprimento das normas baseia-se, portanto, na confiança depositada nos produtores sul-americanos, ou seja, eles entendem que caberia todo aos produtores brasileiros a fazer, digamos assim, esse controle do uso de produtos que eles entendem serem danosos aqui para o consumidor europeu francês. No entanto, uma auditoria recente da Comissão Europeia mostrou que o Brasil não podia garantir que a carne vermelha exportada para a União Europeia não tivesse sido dopada com hormônios de crescimento proibidos na Europa, eles argumentam, né? É algo assim que eles reclamam muito, sabe? E aí há uma série de situações assim, mas me chamou a atenção, que eu quase nem ia trazer aqui, mas já circulou no Brasil também, a manifestação de deputados franceses. Um deles falou o seguinte, tem o nome dele aqui, mas nem vem o caso. A realidade é que nossos agricultores não querem morrer e os nossos pratos não são latas de lixo. Ele se refere aos alimentos que são produzidos no Brasil, que vêm para cá, que seriam lixo.
E aí ele mesmo emenda que as carnes do Mercosul seriam produzidas com o uso de hormônios de crescimento e que a rastreabilidade no Brasil seria um conceito vago, ele argumentou. E aí isso prossegue, assim, tem um outro deputado que também lembra que o Mercosul, acusou o Mercosul de utilizar produtos cancerígenos na produção de carne destinada à Europa. Então, são alguns dos, digamos assim, tem muito mais dos argumentos aí que os franceses usam para reclamar desse acordo entre União Europeia e Mercosul. Lembrando que o país é o principal produtor agrícola aí do Mercosul, mas também engloba aí também a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia ali. Para finalizar, assim, lembrando que apesar de todo esse auê aqui na França, ainda continuam com muitos protestos de produtores, eles estão nas ruas ainda. Então, a França ela é um dos 27 países que integram a União Europeia, e entre uma série de votações para se estabelecer esse acordo, um deles, o do meio. Primeiro, a Comunidade Econômica Europeia, lá, oficialmente, a direção, digamos assim, a gerência da União Europeia decide se vai ser esse acordo. Depois tem uma votação com 27 votos, os 27 países que integram a União Europeia. E por fim, aí realmente tem a votação do Parlamento Europeu, que aqui são eleitos os deputados europeus para integrar a União Europeia, que vão definir se esse acordo vai ser estabelecido ou não. E tem uma série de países aqui da Europa que concordam com esse acordo, porque interessa a economia de países daqui que seja estabelecido esse acordo com o Mercosul. Mas o agro francês está, digamos assim, muito apavorado com a competitividade do agro brasileiro e está lançando no ar essas situações aí de que o Brasil produz... o Brasil que atende 200 mercados agrícolas do mundo, o agro brasileiro que atende 200 mercados do mundo, incluindo 160 de carnes aí, está produzindo lixo e tal. Enfim, foi só uma coincidência eu estar aqui na França, uma visita familiar, mas aproveitei para contar um pouco aí sobre como é que os franceses estão reagindo a esse acordo União Europeia e Mercosul. Até a próxima, Thaís. Obrigada, Leandro. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações sobre o agro para você. Até lá!